A retidão é o reflexo de um coração alinhado com Deus. Bom dia, vamos ao nosso versículo hoje? Está lá em Provérbios 14, 2, que diz: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então, na verdade, né, o que é retidão? É andar em conformidade com os princípios divinos. E muitas pessoas não andam, até mesmo porque não sabem esses princípios, né? Eu costumo dizer que a Bíblia, ela para mim é um manual de vida, e ela ali explica, né, vários pontos, como a gente deve seguir, como a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né, também, porque isso é muito importante, né? Só saber o que tem que fazer, mas também precisamos saber o que não devemos fazer. É o que eu sempre falo, né? Aquilo que eu organizo para minha vida, toda hora eu tenho que estar observando o que eu tiro e o que eu coloco, o que eu paro de fazer, o que eu começo a fazer. E quando a gente tem esse alinhamento, né, com a palavra de Deus, esse alinhamento com o que realmente Deus tem para a nossa vida, a gente começa a alinhar de uma forma de entender realmente como as coisas são. E a gente tem, como fala, né, voltando aqui na palavra, a gente tem um despertar muito maior. Eu falo que toda vez que a gente está alinhado, né, com a vontade de Deus, parece que as coisas elas fluem, é como a gente entrasse no fluxo mesmo da vida, né? As coisas elas começam a acontecer de uma forma mais natural, não é tão penoso, sabe? Não é tão dolorido. É como fala aqui, né? O que anda na retidão teme ao Senhor. Por que temer? A gente não é um medo, mas a gente teme de andar na palavra. Eu já falei aqui, né, mas vou repetir, eu peço, né, que o Espírito Santo me dê toques, sabe? Me mostre aonde eu tô errando, porque quando ele me dá esse toque, na mesma hora eu percebo, gente, eu errei da forma que eu falei com a pessoa, eu errei porque eu julguei essa situação. Então, na mesma hora que eu percebo que eu errei, na mesma hora eu tenho como pedir perdão e me realinhar novamente do que continuar entrando naquilo. Já percebeu que às vezes você tá num grupo, né, conversando e a pessoa começa a falar mal da outra pessoa? Quando você tem isso do Espírito Santo, você na mesma hora você para, ou você se afasta, ou você tenta jogar uma outra conversa, ou simplesmente você escuta quando você não tem como correr, mas você não julga, você não vai falando também daquela pessoa, justamente para você não se enrolar numa situação que na verdade você não deveria estar se enrolando. Eu falo, né, que o julgamento é algo que a gente aprende que todo mundo tem um porquê, todo mundo faz alguma coisa porque sentiu daquela forma. Então a gente nunca deve julgar ninguém, porque a gente não está dentro daquela pessoa, a gente não tem a história daquela pessoa, a gente não sabe o porquê realmente aquela pessoa agiu, falou, fez o que fez, entendeu? Então é algo que a gente não deve julgar. E como eu falei, né, mas os que andam no caminho tortuoso, esses desprezam. Porque realmente tem pessoas, tipo assim, acreditam em Deus, né, confiam em Deus, só que simplesmente não querem pagar o preço de andar temendo a Deus, né? Elas fazem o que querem e tem o livre-arbítrio, podem fazer, mas esquecem, né, que de certa forma elas perdem com isso. Então, você é uma pessoa que teme o Senhor, que busca realmente andar e alinhado, né, nas coisas que Deus está colocando, que Deus quer para sua vida, ou você é uma pessoa que simplesmente despreza isso? Pense e analise que há tempo de mudar. Tenham todos um lindo e abençoado dia. Até amanhã.